Solte sua voz. Aqui você tem força para dizer. Aqui você tem força para falar. Está no ar o programa Bote Fé. Você é a sua salvação. Um programa jornalístico a favor da cidadania. Apresentação: Vicente Andrade. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar no tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e um filho de cuca legal. Plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Música composta por José Rodrigues Trindade, Luiz Carvalho e Luiz Otávio de Melo. Olá você, eu me chamo Vicente Andrade, está no ar mais uma edição do programa Bote Fé, você a sua salvação, um programa jornalístico a favor da cidadania aqui pela 105,9 Rádio Livre Comunitária de Piauí e também ao vivo agora pelo Facebook, diretamente de Piauí para a Bahia, para o Brasil, para o mundo aqui, e para mim é uma imensa satisfação ter a sua companhia nessa noite de terça-feira, 6 de março de 2018, e o calor, o sol está reinando em nossa cidade, não é aquele calor escaldante. Ó chuva, venha banhar nossos rumos para florescer nossos corações, para que eu, você e todos nós possamos encontrar um caminho de paz e alegrias, e para isso é preciso tentar, porque só assim algo de novo possa acontecer em nossas vidas. E aqui comigo no estúdio, não é, além da presença do Ricardo na operação, eu tenho a presença de Sérgio Teixeira, né, veio aqui falar um pouco da questão da agricultura do nosso município. Sérgio Teixeira, seja bem-vindo ao programa Bote Fé. Boa noite, Vicente. Boa noite, ouvintes da Rádio Livre Comunitária. É um prazer estar aqui com você. E já fiquei satisfeito com o início do programa, pela beleza da música que você apresentou. Grato aí, não é? Tem aquela música reflexiva, né, sobre a questão do campo. Doutor Sérgio, eu sempre pergunto para os meus entrevistados, né, um pouco da infância, um pouco da vida, né, aqui em Piauí. O senhor já tomou muito banho de Rio de Contas aqui? Sim, Vicente. Meu primeiro contato com o Piauí se deu em 1970. Morava em Salvador, meu pai, primo do saudoso tio Euclides José Teixeira Neto, e certa feita nós nos encontramos, meu pai em Salvador, e disse: hoje você vai conhecer uns primos de vocês, uns tios, que moram no interior. E aí a nossa família passou a se unir, a família de tio Euclides, num memorável jantar que houve lá em Salvador. E a partir daí eu comecei a vir passar férias aqui no Rio de Contas, ou em Piauí. E essas férias faziam parte do programa das férias, o banho de Rio de Contas, a bola no areião, a montaria de cavalo e muitas outras coisas. E hoje, eu ia fazer essa pergunta, né? Como é que você enxerga o nosso Rio de Contas na atualidade hoje, Sérgio? Continua lindo, mas dois aspectos. A gente tem um saudosismo do volume de águas que eram bem maiores,
A gente tem um saudosismo vamos dizer assim, da limpeza do rio, mas a gente tem ainda como é que eu digo, uma insatisfação do pouco aproveitamento dele. Então, enquanto nós estamos num país em que se fala em desvio de águas do São Francisco para se tornar, vamos dizer assim, viáveis regiões onde não tem água, para você viabilizar sistema de irrigação, o nosso Rio de Contas ainda é pouco utilizado. Você tem barragem, geração de energia em pedras, em funil, mas outro dia comentando com uma pessoa, ele disse assim, muita água ainda é se jogada fora, muita água ainda se desce para ir ao mar e poderia nos ser útil ao longo de todo o seu leito. Essa questão da utilização da água, né? Como seria essa utilização, Sérgio, para irrigação? Qual seria um projeto viável, né, para atender essas demandas? Vicente, veja bem, o que eu sei é que é um potencial muito grande, né? Então, hoje o que nós estamos vendo, a exemplo do dia de hoje, é uma variação de clima muito acentuada. E a irrigação é uma tecnologia que você promove, vamos dizer assim, uma garantia de uma estabilidade de produção. Você elimina uma das variáveis consideráveis que é a precipitação pluviométrica, né? A chuva. Então esse potencial existe. Nós precisamos dominá-lo para que a gente passe a utilizar numa intensidade maior. Já existe alguma coisa na barragem de pedra e aqui alguns exemplos já se iniciaram. Você tem um produtor, filho de Euclides, por exemplo, o Espartaco Teixeira, que irriga pastagem com muito bom resultado. Você tem o Jorge Carvalho irrigando Graviola ali próximo após a Ubatã. E alguns outros, mas a gente ainda tem um potencial muito grande a ser explorado. Muita coisa para se pensar, né? Para ver como Sim, resolver isso. Muita coisa para se tanto para atender os grandes produtores como os pequenos produtores também, não é? Para somar tudo isso. Todos eles, Vicente. Esta ideia de grandes, pequenos e médios, em todas as categorias, em todas as situações existem. Isso vai em função da capacidade de cada um, das oportunidades que cada um tiveram, mas eu diria que o mundo é aberto para que todos tenham, o sol nasce para todos, como se disse. Com certeza, o sol está aí para todo mundo, nascendo, não é, e se pondo ao mesmo tempo, não é? Todo mundo tem... doutor Sérgio, vamos fazer aqui mudando um pouco de assunto, você se formou em engenharia mecânica, não é? E tem a proximidade com a questão do campo, né? Como se deu essa questão? Veja bem, é um pouco de minha história. Uhum. Eu, realmente, minha formação básica principal, eu sou engenheiro mecânico, trabalhava em Salvador em manutenção de indústrias, trabalhei na Cimento Aratu, trabalhei na usina siderúrgica da Bahia. E, em paralelo a isso, sempre acompanhei meu pai em atividades rurais. Meu pai é nascido em Jaguaquara, depois cursou parte do primário em Jiquié e depois a família se transferiu para Salvador. E lá fiquei, estudei e meu pai tem muitos parentes aqui na região. Na realidade, meu pai é primo carnal do saudoso tio Euclides, primo carnal do saudoso Walter Soares Pestana, primo irmão carnal do nosso saudoso tio Raimundo Teixeira. Na realidade, Euclides José Teixeira Neto era primo carnal de meu pai por parte de pai. Ele, tio Euclides, filho de Patrício, e meu pai, filho de Clarencio, 2 irmãos. E meu pai era primo carnal de Walter Soares Pestana por parte de mãe, minha avó paterna. Dona Senhora, que residiu com o tio Walter durante muitos anos, era irmã de minha avó Licínia. E tio Raimundo, primo carnal de meu pai por parte de pai e por parte de mãe.
Então, a minha ligação com o Ipiaú se deu desta fase. Se deu por esta razão. E meu pai, médico, Rodolfo dos Santos Teixeira, ele no início da profissão, ele teve um problema de saúde, ele teve uma tuberculose, em que ele foi obrigado a parar as atividades dele por um período. E nesse jantar que eu lhe comentei da aproximação das famílias, que meu pai conviveu com o tio Euclides na época de juventude, quando o tio Euclides estudava direito em Salvador e meu pai estudava medicina. Depois o tio Euclides retornou para aqui, para Ipiaú, meu pai ficou por lá. Naquela época a comunicação era mais limitada, por cartas, não tinha internet, não tinha zap, não tinha nada disso. E quando os filhos deles, Patrício, Esparto, Marcelo, Denise e Alinha, foram estudar em Salvador, que ele estabeleceu uma casa lá para os meninos residirem lá, ele procurou meu pai e foi quando se deu esse jantar, e a partir daí a amizade deles se retornou, né? Se fortaleceu a cada dia. E naquela época, tio Euclides comentou com meu pai que essa atividade rural seria uma boa atividade, uma atividade econômica que poderia dar um suporte à família em momentos em que ele tivesse necessidade de parar de trabalhar, como aconteceu com o momento da doença dele. E aí meu pai ingressou nessa área de agricultura, de agropecuária, com uma propriedade no sertão e depois uma propriedade aqui em Ipiaú. E eu sempre acompanhei meu pai nesses trabalhos. E eu vinha para aqui, finais de semana, férias, finais de semana prolongado, trabalhando com meu pai ali numa fazenda ali no Emburrado, na fazenda Colina Verde. E, vamos dizer assim, certa época, eu, com as minhas reservas e as minhas poupanças, eu vim adquirir um pedaço de terra ali próximo à Fazenda do Povo, com a orientação e auxílio de tio Euclides. E quando isso aconteceu, eu que já vim aqui com uma frequência grande, passei a vir com uma frequência maior ainda. E aí, certa feita, eu falei com meus primos, com o Esparto, com o Marcelo, me arranja uma oportunidade de trabalho aí em Ipiaú, que eu venho morar aqui. Ou aqui, ou em Itabuna. Na realidade, o que eu queria era estar mais próximo da área rural, da oportunidade de trabalhar com agricultura, com pecuária, que sempre foi uma coisa que sempre me produziu muita satisfação. Eu sempre tive uma tendência muito forte a isso. Me dá muito prazer trabalhar nessa área. E aí eles comentaram, você não vem, você já está empregado aí em Salvador há muitos anos e com sua vida estabilizada. E certa feita, um dia eu estava em casa de noite, quando o Marcelo Teixeira me ligou, procurando saber se eu não topava vir trabalhar na Cerâmica Rio das Contas, que foi uma empresa constituída por Patrício, meu primo, Valmir Vieira Santos, da Farmácia Bahia, e dois irmãos, Gerson Almeida e Reinaldo. E naquela época, Valmir se interessou em deixar a sociedade por uma questão familiar, e meu nome foi sugerido para vir trabalhar na cerâmica. Eu tinha 2 filhas, minha esposa estava grávida da terceira, eu tinha um emprego de 4 anos e me dispus a vir. Vim aqui, o negócio da participação da cerâmica foi viabilizado, porque os outros sócios já me conheciam e Valmir também foi uma pessoa assim, muito íntegra, muito decente, que me deu uma condição boa para que eu pudesse vir até aqui. E aí estou aqui, desde 1985, que eu moro aqui em Ipiaú. A essa altura, eu já com 62 anos, caminhando para 63, eu já tenho mais tempo de vida em Ipiaú do que em Salvador. Me considero, portanto, ipiauense. Com certeza, Ipiaú é uma terra de coração imenso, que sempre recebe as pessoas. E nessa experiência total, né, de vida, Sérgio, como é que você observa hoje a realidade, né, se comparado no tempo que você chegou, as experiências que você viveu, como é que você se sente hoje, né? Veja bem, Vicente,
A razão principal da minha vinda foi a atividade na cerâmica, que é uma pequena indústria, onde eu pus em prática muito do que eu aprendi, do que eu convivi, de tudo que eu fazia lá nessas fábricas maiores onde eu trabalhei. E isso também foi e tem sido uma realização para mim, fazer o funcionamento dela, fazer ela conquistar a credibilidade de uma comunidade. Ontem mesmo nós estávamos meditando sobre isso. Nós temos lá um grupo hoje de 36 trabalhadores, já tivemos mais de 50, na época as melhores, em que o volume de vendas era maior. Temos um tempo médio de casa de quase 10 anos, temos funcionário de 35 anos de cerâmica, já pronto para se aposentar com a carteira praticamente assinada unicamente na Cerâmica Rio das Contas. E tem uma sensação, assim, uma satisfação muito grande, porque eu acredito que a cerâmica tem cumprido um dever social para com a comunidade, na manutenção dessas famílias, criando a possibilidade de ascensão, de você formando profissionais, pessoas que entraram lá praticamente sem conhecimento nessa área industrial e se tornaram operadores, mecânicos, eletricistas. Isso me dá uma satisfação muito grande. E a mim também, porque ela proporcionou a possibilidade de eu alimentar minha família e conquistar realizações. Com certeza tem muitas telhas de casas aqui em Piauí que saíram de lá daqueles fornos, né? Para fazer a telha, o tijolo. Realmente tem muitas pessoas. E olha só, Sérgio, tem aqui um pessoal aqui no Facebook, você está olhando aqui, tem o amigo Ronaldo Esperidião, né? Essa entrevista deve ser top, pois o Dr. Sérgio é um dos homens íntegros dessa cidade. Tem Lívia Rezende, que é filha do saudoso também, Delbrando Nunes. Exatamente, diz que eu estou em Brejões, não poderia deixar de ouvir essa entrevista aqui no programa. O advogado Ricardo Coelho, parabéns, Vicente, pelo programa. Pompeu Rodrigues, tudo certo. Né? Deu também Rita Cidreira, disse que grande Vicente. Sim. Rita Cidreira, convivemos na Escola Agrotécnica Estadual Democrática Chico Mendes, uma das boas alunas lá da Escola Agrícola. Foi sua aluna? Foi sim, gente muito boa. Tem também o Sidney, né? O Sidney Gomes colocou, quando eu postei lá a matéria dizendo que você seria o nosso convidado do programa Botifé, falou que grande professor, ensinou muito, né, a ele. Sidney, morador de Jiquié, ele tem um débito comigo, que ele era jogador de frescobol como eu também, disse que a gente ainda ia jogar frescobol lá no Arara, isso não aconteceu, mas um dia pode ser, Sidney. Tô aqui, tô lhe aguardando. Olha aí, ó, o convite está feito para jogar o frescobol, muito bacana esses jogos, né, que é um jogo diferente aqui, o frescobol, né, que muitas pessoas costumam jogar na praia. Né? Na praia. Na praia. Mas a gente vai pra praia do Arara, né? Sempre acolheu diversas pessoas lá. Tem o Joaquim Soares, né, o Souza, grande Vicente Andrade, um abraço para você aí, Joaquim. Também tem aqui o Fábio Jesus, meu amigo Vicente, parabéns, mano. Grato a todos vocês que estão aí no Facebook nos acompanhando. Tem um pessoal aqui nessa entrevista. E, Sérgio, como foi essa sua experiência também lá na Chico Mendes, né? Foi professor, ensinou que disciplina lá? Meu amigo, eu ensinei física e ensinei mecanização agrícola. Mas, antes de falar da minha experiência como professor, eu queria aproveitar, você puxou o assunto agricultura, você puxou o assunto Euclides Neto, e eu vou falar um pouco sobre a escola agrícola. A escola agrícola nasceu de uma demanda, de uma necessidade visualizada por Euclides, quando ele dizia: a cultura do cacau é uma cultura que foi tão benevolente, gerou tantos resultados, que a grande maioria se limitou a produzir cacau e sempre achou que com o dinheiro do cacau se compraria tudo. E isso fez com que nós não nos desenvolvêssemos na produção agrícola. Então ele sempre comentou da necessidade de nós termos acesso a uma tecnologia de produção melhor.
Ele, quando prefeito, em 64, ele criou o GAME, o Ginásio Agrícola de Piauí, o Ginásio Agrícola Municipal de Piauí. E o objetivo era a formação profissional. E a formação profissional mais voltada ao campo, por essa ser a atividade econômica principal do município, da região. Quando o GAME passou a ser um ginásio, vamos dizer assim, convencional, após outras administrações. E ele sentiu com isso. Quando ele, na época do governo Valdir Pires, quando ele foi secretário de Reforma Agrária, secretário do Estado da Bahia na área de Reforma Agrária, ele pediu a Valdir que retomasse pusesse isso em prática. E aí, como foram construídos em outros pontos do Estado, em Amargosa, em Santa Inês, as escolas agrotécnicas. E ele pediu que fosse criada a escola agrotécnica em Piauí. E naquela época ele participou ativamente não só da construção, mas como da idealização desse grupo. Ele pediu à comunidade de Piauí que se dispusesse. Então, profissionais que se colocassem à disposição para ensinar aqueles que seriam os técnicos que iriam difundir essa tecnologia de produção. Onde ele dizia assim, isso tem tudo para dar certo. Então a escola tem que ser implantada dentro de uma fazenda, ela terá que produzir. Qual é o custo maior que se tem de produção na região? Não é mão de obra? A mão de obra será dos alunos. Eles vão produzir, vão gerar resultados. E aquilo era um projeto muito bonito. E eu fui convocado, junto com minha esposa, junto com uma outra nora dele e várias outras pessoas. Então a equipe da Escola Agrícola era Verônica Pestana, filha de tio Walter Pestana, eu, Marisa, minha esposa, Emília Pinheiro e várias outras pessoas que trabalharam lá na escola. Então a Escola Agrícola viveu um período assim, vamos dizer assim, de efervescência muito grande. E eu me dediquei à escola, ensinei lá por alguns anos e nós tínhamos oportunidades assim. Eu me lembro numa época em que eu, dando mecanização agrícola, tinha que tratar de tração animal. Tração animal, o que é que mais acontece aqui? É a tropa, né? É o burro da carroça, é a tropa. Eu digo, eu tenho que estudar, eu tenho que ver como é a capacidade de carga de um burro em função do peso dele, uma série de coisas. E como é que ferra o burro? O técnico tem que saber como ferra o burro, não pode ser somente o tropeiro. E aí eu tive me recomendaram, quem mais entende de ferrar animal aqui se chama Seu Candinho. Seu Candinho, carroceiro, morador ali do bairro Novo. Depois tive a oportunidade de conhecer os filhos dele, que trabalharam comigo um período muito longo. Pessoas formadas para o trabalho, pessoas íntegras como ele. E Seu Candinho foi para a escola agrícola. E ele disse, mas doutor, eu carroceiro, vou para a escola ensinar o quê? Eu digo que aí na escola tem alguém que saiba ferrar animal. O senhor não sabe? Então bora lá ensinar a turma a ferrar animal. Vamos arriar um animal para puxar um arado, para não sei. Então a escola, aconteceu muita coisa boa na escola e eu fico muito sentido da escola ter perdido o seu foco. Não é que eu não admita que a escola esteja direcionada os seus esforços para a área de saúde ou para a área de informática ou a área administrativa, nada disso, sem qualquer demérito nem desvalorização dessas outras profissões. Mas a tendência de uma escola implantada dentro de uma propriedade rural privilegiada, diga-se de passagem, com beira de rio de contas, energia elétrica, asfalto, pega celular, terras planas, toda uma infraestrutura, ela tem uma tendência natural a ter esta atividade agrícola como uma atividade principal. Fico feliz, hoje está tendo um trabalho, está sendo feito um trabalho lá, liderado pelo nosso amigo Dr. Edivar, nosso amigo Vaze, onde está se implantando lá 1 hectare de cacau irrigado para se demonstrar como isso pode ser feito. O cacau irrigado, eu estava falando da água do Rio de Contas, e a gente tem aqui o testemunho, o exemplo de um profissional dessa área,
o nosso amigo Zé Carlos Brandão, proprietário da Gamil, quando ele tem uma área irrigada aqui que consegue uma produtividade de 123 arrobas para cada 1.000 plantas. Então, se você levar em consideração que a média da região hoje é, sei lá, 20 arrobas por cada 1.000 plantas ou inferior a isso, e que você tem muita água, então você tem que reavaliar essa situação. Bom, então a escola agrícola é isso, eu sinto porque ela tem um potencial muito grande e ela não tem dado o foco a esta área. Não porque mudou de nome, não porque deixou de ser Chico Mendes para ser CETEP, isso pouco interessa se é Chico ou se é Francisco. O que interessa é o que ela se propõe a fazer. Eu cheguei a estudar lá na 5ª série, na época era Capitão Milton, que já estava gerenciando. Eu me lembro que a gente, na época onde eu estudava, a gente tinha que fazer a leira, né, para plantar, a gente tinha um contato com a terra. Infelizmente, depois eu tive que sair da escola agrícola porque ele não teve mais, né, as séries, a continuidade. Eu acredito que seria muito feliz lá também, aprendendo a trabalhar com o campo. Mas eu também me lembro que tinha, embaixo tinha um estábulo, né, tinha a pocilga, tinha o aviário, tinha todo esse mecanismo funcionando, né? Além também tinha plantação, se não me engano, de abóbora, né? Já teve abóbora, ou seja, tinha uma questão diversificada, né? O plantio diversificado. O objetivo da escola era difusão de tecnologia, formação de mão de obra e difusão de tecnologia. E onde Tio Euclides sempre dizia, o aluno, o jovem, ele tem que aprender praticando. E ele praticando e produzindo, ele vai gerar resultados para a escola, inclusive para auxiliar nas despesas da própria escola. Então, naquela época, o diretor, na época em que eu fui professor lá, era Ivan Mesquita, sobrinho de Dr. Nestor Mesquita. E a esposa dele trabalhava lá também. E nos anos finais, o aluno tinha que fazer um projeto. Seja ele projeto de produção de maracujá, de produção de graviola, de abóbora, o que seja, onde ele fazia um projeto de não só técnico como econômico. Esse projeto era feito uma análise pelo, vamos dizer assim, grupo de professores, e aquilo era como era como se fosse, vamos dizer assim, a defesa de tese. A defesa de tese como existe hoje em cursos superiores. Então aqui era muito interessante a escola. Nós tínhamos refeitórios, as pessoas almoçavam lá. Chegamos a construir dormitórios. Eu lembro de professora Rizane, uma veterinária que morou lá, e para cuidar de animais. Houve doação de animais, onde a escola começou a produzir leite. Então a escola tem um potencial muito grande e a gente precisa utilizar aquilo ali. Não só como unidade de formação de mão de obra nessa área de saúde e tudo mais, mas também nessa área agrícola. Agora também está tendo um projeto bom, projeto aí com a participação da Prefeitura Municipal de Piauí, por intermédio do seu secretário Valnei Pestana, a participação também da CEPLAC, do território Médio Rio das Contas, que é um projeto de implantação de uma fábrica escola de chocolate. O governo do estado já liberou recursos, já está fazendo a construção civil, onde vai ser essa instalação, e os equipamentos também eu soube que já estão lá. Mas como, além da escola, dessa fábrica de chocolate que está chegando agora, que isso é uma das prioridades da administração de Dr. Valnei, meu primo, existem outras possibilidades de ser feita. Essa roça de cacau irrigado, não sei, se podia se sonhar em retomar a produção de leite de uma forma organizada. O potencial é muito grande. E o que eu vejo na escola, por uma questão de vizinhança, eu dou muita carona àqueles alunos, professores, funcionários ali que vão ali faz parte da rota do meu trabalho. E alguns dizem para mim assim, doutor, eu não entendo porque fizeram essa escola aqui no meio do mato.
Eu digo, meu amigo, vamos meditar. Por que que essa escola foi feita aqui? Se para você, um morador da cidade, um urbano, acha que isso aqui é uma situação ruim, para um produtor rural, isso aqui é uma situação excelente. Então, o ideal seria o quê? Que as aulas de saúde, de administração e de informática fossem na área urbana e que as áreas ligadas às ciências agrárias fossem ali, como foi planejado dessa forma. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: se a terra não planta, a cidade não come. Então, você tem muita razão. Se a terra não planta, a cidade não come. E isso aí é uma coisa também que eu queria enfatizar aqui e demonstrar o porquê que eu, vamos dizer assim, comento da necessidade de nós termos mais difusão de tecnologia de produção agrícola. Como eu já disse aqui no início do nosso bate-papo, a agropecuária no nosso país demonstra força dia a dia. Há pouco tempo, diz assim, a balança comercial se tornou viável em função dos resultados do agronegócio. Recorde de safra disso, recorde de safra daquilo, exportação de bois, de animais vivos. E no país inteiro o que vem acontecendo é isso aí. Vamos ao nosso município. Vamos ao nosso município. só lhe interrompendo um pouco, aqui, a gente vai voltar com esse assunto no próximo bloco, porque eu vou chamar o apoio cultural e a gente vai voltar para falar sobre isso. Tudo bem? Estou à disposição. Chama aí. Conheça a verdadeira saúde dos seus pés e esqueça todos os problemas que lhe incomodam, unhas encravadas, micoses, calos e tantos outros problemas. Faça uma visita à podóloga Luciana Calheira, na rua Padre Fileto, número 211, em Piauí. Telefone para contato 3531-6915. Tem em sua mesa frutos do mar com qualidade e higiene. No empreendimento Ebenezer Pescados e Mariscos, situado na rua Walter Lenverde, antiga batateira, número 199, você encontra dourado, badejo, vermelho, camarão, sururu e também catálogos de siri, caranguejo, aratu e muitos outros. Venha conferir. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Número de contato 73 99169 0699. Açougue Divino das Carnes. Aqui é confiança divina. No Divino das Carnes, você encontra diversos tipos de carne de frango, bovino e suíno, com higiene, qualidade e confiança. O Divino das Carnes fica situado no centro de abastecimento José Mota Fernandes. Telefone para contato 3531-6628. Seja qual for a flor, orquídea, rosa, margarida, lírio, angélica, aqui em Piauí, o lugar mais completo em variedade de flores é na Floricultura Cheiros do Campo, situado na rua Borges de Barros, número 19. Além das flores, você encontra uma diversidade de brindes para presentear a pessoa que você mais gosta. Telefone para contato 3531-3804. Para cuidar bem do seu animal de estimação ou rebanho, o melhor lugar é na Casa do Fazendeiro, situado na rua 7 de setembro, número 50. Além dos remédios, você encontra utensílios essenciais para desenvolver o trabalho no campo. Telefone para contato 3531-4141. Aqui voltando aqui ao papo com o Dr. Sérgio Teixeira, a gente estava falando agora, começar a falar sobre a agricultura do nosso município, né, de Piauí.
E a gente tinha falado aquela frase, nessa terra não planta, a cidade não come. Então, doutor Sérgio. Então eu estava comentando, usar um termo assim bem do momento, de como está bombando o agronegócio do nosso país. E eu queria que você meditasse que a nossa região, o nosso município, também tem tudo para bombar. Toda vez que eu recebo um profissional, um colega produtor de outra região, seja ele em diversos segmentos, ele diz assim: mas vocês têm terra muito férteis, mas aqui chove muito bem, e esse rio, e isso e aquilo, por que isso não acontece? Eu tive a oportunidade, Vicente, de trabalhar numa propriedade de minha família, numa região de semiárido. E depois tive a oportunidade de trabalhar aqui também. As dificuldades dos semiáridos são muito maiores do que as nossas. E eles conseguem produzir. Nós precisamos produzir mais, nós precisamos ter o exemplo deles. E nós precisamos lembrar que nós estamos numa região de muitos desempregados, uma região, vamos dizer assim, órfã do cacau, que deixou de ser uma cultura de tanto valor para não ser uma cultura, vamos dizer assim, hoje não é tão cara e é muito rara. Não é tão cara e é muito rara. Então o cacau já permitiu de tudo. E o que você vê hoje é o seguinte: nas quintas-feiras os caminhões chegam das cidades vizinhas trazendo aquilo que nós nos alimentamos. Então você tem supermercados aqui que dizem assim: não, eu vou buscar meu hortifruti no Espírito Santo. O outro vai para Jaguaquara, o outro vai para Chapada, vai buscar fruta não sei aonde. Nós temos agroindústrias que fecham aqui na região porque não tem matéria-prima. Por que o laticínio Valac fechou? Porque não teve leite. Por que meu amigo Gabriel Leite, colega seu de profissão também, tem dificuldade de tocar a fábrica dele lá em Barra do Rocha, de derivado de banana? Toda semana Gabriel manda um F4000, um caminhão, comprar banana na região de Venceslau Guimarães e Teolândia. Isso é uma vergonha para nós produtores aqui da região. Então nós não produzimos nem aquilo que nós nos alimentamos. Eu vi no seu intervalo você falar da vitrine das carnes do nosso amigo Tadeu. Muitas e muitas vezes Tadeu e outros vão buscar animais para serem abatidos no extremo sul. Teixeira de Freitas, outras regiões, gente que vai ao norte de Minas. Aí você se pergunta, será que nós não temos capacidade de produção? O que é que nos falta? Por que a horta comunitária, a Fazenda do Povo, produz apenas coentro, alface, couve, cebolinha, hortelã? Por que a Fazenda do Povo não entra para produzir couve-flor, repolho, beterraba, cenoura, uma série de outras coisas? Falta tecnologia, falta conhecimento, falta oportunidade daquelas pessoas terem isso, um exemplo para isso. Então a escola agrícola foi criada com esse objetivo. Hoje nós estamos, a cerâmica Rio das Contas, um dos combustíveis que a cerâmica utiliza nos seus fornos é sacaria de cacau importado. Porque nós firmamos um convênio com o Ministério da Agricultura, em que, por uma questão de segurança biológica, né, todo cacau, toda sacaria que vem o cacau importado, ela tem que ser incinerada. E nós tomamos conhecimento disso e nos credenciamos com a participação da CEPLAC e tudo. E essa sacaria vem das empresas moedoras de cacau lá de Ilhéus para ser incinerada na cerâmica. E a quantidade que vem é muito grande. É muito grande. E o que as empresas dizem é assim: pode ficar tranquilo que esse ano vem muito cacau de fora. Muito cacau de fora. E qual é o nosso receio? Nosso receio é que essas empresas daqui um dia saiam daqui. Então, se a gente não conseguir fazer com que a produtividade da região chegue no nível de Zé Carlos Brandão, como eu lhe falei, de 123 arrobas de cacau para cada 1000 plantas, aqueles que estão produzindo 20, 30 ou 10, quando o negócio começa a se tornar inviável, a produção cai dia a dia. E aí, como é que a gente fica? Mais desemprego.
Então você tem as empresas hoje que fazem a polpa, que foi vamos dizer assim, um negócio que prosperou muito aqui na nossa região. A maioria das matérias-primas também vem de fora. Aí diz assim, nós não temos clima para fruticultura. Do mesmo jeito que o Cerrado não tinha clima nem condição de solo para produzir nada. E o gaúcho chegou lá e disse, não, aqui dá soja, dá milho, dá algodão, dá tudo, vamos botar para funcionar. Eles trouxeram o quê? O que o gaúcho trouxe? Conhecimento e vontade de fazer acontecer. Então é isso, o que me deixa inquieto com relação à agropecuária da nossa região é justamente ver e ser futucado a cada instante por aqueles que chegam de outras regiões, o potencial que nós temos, e a gente não conseguir transformar isso em produtos. Produtos esses que a sua transformação iria gerar emprego, ia gerar renda e fazer com que a região se tornasse mais próspera. Isso me preocupa. Essa questão da monocultura, né? A gente precisa, o Cacau deixou uma herança, por exemplo, que a gente estava comentando antes de entrar no programa, veja, depois que o cacau, né, caiu de produção, quantas casas no campo ficaram abandonadas, isso dói muito, né? Então, ou seja, a monocultura não é uma coisa viável, né, para a nossa região. Nunca foi em região nenhuma, né? A exemplo do café, a exemplo da cana, a exemplo de vários coisas. E veja bem, a gente precisa fazer com que a monocultura seja viável, com que o cacau seja viável, com as tecnologias que já existem. E precisamos inserir outras culturas. Uma propriedade, ela tem diversas, não diria biomas, mas diversas condições, diversas características. Tem propriedades que são mais adequadas a produzir isso ou aquilo. E as necessidades é que dizem qual é o produto que você deve fazer. Então, eu acho que a escola teria uma posição fundamental, como outras unidades de pesquisa que nós temos aqui, pesquisa e difusão, como o caso da CEPLAC, como foi o caso da BDA e outras instituições. Você falou também uma outra coisa também no intervalo, que, por exemplo, se bloquear as estradas daqui de Piauí, por exemplo, da região, e Piauí morre de fome, não é? Tio Euclides se orgulhava em dizer isso. Se fechar as estradas que dão acesso à capital em pouco tempo passa fome. Então, a nossa cidade, em parte está acontecendo isso. Em parte está acontecendo isso. Então, se você fizer uma pesquisa nos supermercados daqui da região, você vai ter conhecimento de quanto de alimentos chega de fora. Então, eu acho que a gente poderia ter um fomento a essas necessidades. Precisa ter, vamos dizer assim, uma organização nessa cadeia produtiva para que a gente consiga fazer, inclusive fazer com que o povo faça aquilo que ele sabe fazer. E consiga dessa forma viver numa condição digna. O camarada sai do campo por quê? O camarada sai do campo porque, primeiro, as escolas estão nas cidades. Existia uma escola lá na fazenda de seu avô. Mas os técnicos analisaram, chegaram à conclusão que seria mais viável que essas escolas ficassem centralizadas, etc, etc. Não vou discutir aquilo que eu não sei. Hoje existe uma coisa que funciona, que são os transportes escolares em boas condições. Bom, mas o aluno vem para a escola para estudar. Quando ele vem para a escola para estudar, ele já começa a criar hábitos mais urbanos do que rurais. Mas tudo bem. Mas no instante que os pais dele começam a não ter oportunidade de residir no campo, de residir, vamos dizer assim, de ter a oportunidade de trabalho no campo, ele vem para a cidade aventurar qualquer coisa. Aventurar, ou mesmo que seja o serviço no campo, mas o serviço de empreitada, o serviço de temporada, não um serviço efetivo nas propriedades como nós tínhamos antigamente. E a gente falando essa questão das pessoas saírem do campo, o êxodo rural, né, tá inchando as cidades. Nossa cidade é uma cidade agrícola e, infelizmente, né, ainda tem muitas pessoas que moram no campo ainda, né, ainda tem essa questão da produção. Mas a maioria já está aqui, já vieram para a cidade. E, Sérgio, a gente está chegando ao fim do programa. Eu gostaria que você
dê suas considerações. Antes disso, eu queria mandar um abraço aqui para esse programa. Ele está falando que ele está rodeando o mundo, a gente está falando de tecnologia, ele está rodeando ao mundo. Tem pessoas, o Etevaldo, que é o nosso amigo Theo, sempre liga para o programa aqui. Quero mandar um abraço para Etevaldo, né? Vicente, você está de parabéns pela entrevista com o senhor Sérgio. Não tenho aproximação com ele, mas admiro pela postura dele como ser humano. Está lhe mandando um abraço, né? O Ralph Olenvergen também está mandando parabéns. Tem um pessoal aí, uma galera que entrou. E a Juliana Leão, lá de Salvador, também, o Roque Capistrano, que ele é de Laje, do município de Laje. Ele também defende essa questão da diversificação da cultura da nossa região, né? Por exemplo, você comentou aqui, eu vou ter que buscar banana em Venceslau Guimarães para trazer para aqui, né? Vai precisar comprar, por exemplo, a nossa feira daqui de Piauí, por exemplo, tem coisas de diversos lugares, mas não tem de Piauí, né? Pois é. Finalizando, o que eu gostaria de dizer aos meus colegas produtores que se orgulhem de ser produtor rural, de ser produtor de alimentos, que esta é vamos dizer assim, uma oportunidade nobre que a sociedade nos dá. Nunca se sinta diminuído, menosprezado por estar na terra, por estar, dizendo assim, fulano mora na roça. Não tem nada a ver, ele mora na roça, ele tem acesso à tecnologia igual a que você tem aqui, ele tem uma vida digna, uma vida, vamos dizer assim, confortável. Esses paradigmas têm que ser quebrados. Agora sim, colegas produtores, que a gente procure o que tem de melhor, para que a gente possa produzir cada vez mais e melhor, e desta forma a sociedade nos compensando com isso e a gente podendo ser útil à nossa família, a todos aqueles que dependem de nós. Então, produtores, trabalhadores rurais, se sintam honrados com a profissão que Deus colocou em nossas mãos. É isso aí. Agora eu acho que tem uma ligação para a gente aqui, para a gente encerrar o programa. Alô? Boa noite. Oh, boa noite, meu amigo Theo. Rapaz, eu estava ouvindo aí a entrevista aí, como eu falei no Face aí, eu não tenho muita aproximação com o seu Sérgio, mas é uma pessoa que eu admiro muito pela postura dele, pela maneira dele ser, né? Então, eu liguei hoje só mais para parabenizar o programa e a vocês aí, e você pela iniciativa de entrevistar esse cidadão querido de nossa cidade, ok? Ok, eu que sou grato, Theo, e esse programa é aberto, é o Bote Fé, Você, a Sua Salvação, um programa jornalístico a favor da cidadania, que abre espaço para a comunidade, não é que seja, independentemente de onde esteja, o programa Bote Fé traz essas informações para que as pessoas em casa reflitam, para que entendam um pouco da história do nosso município, que é uma história muito rica. Eu que sou grato, Theo. Tá bom, meu amigo, ele citou o nome de uma pessoa, um dos homens mais queridos e que mais fez de Piauí crescer aqui, crescer a nossa cidade. Ele falou aí em 64, a enchente aqui, ele estava aí na Praça dos Cometas, aí, tirando todo mundo das águas. E isso foi muito importante e fez nossa cidade crescer. Tá bom, seu Sérgio, um abraço para o senhor, para você, meu amigo Vicente, para o amigo aí da mesa aí. Desculpa aí tomar o tempo de vocês. Theo, precisamos nos conhecer pessoalmente. É possível que a gente já se conheça, mas gostaria de trocar umas ideias com você. Tá bom, meu amigo, não falta oportunidade pra gente, não. E pra mim será um prazer muito grande, viu? Pois é. Tá bom, um abração. Igualmente, meu irmão. Um abraço, Obrigado. seu Sérgio aí, nosso amigo que atendeu o telefone aí, Adriano, não. Ricardo. Tá Pode chamar ele de Claudinho. Oi? Pode chamar ele de Claudinho. É Claudinho mesmo. Ô, Vicente. Oi. Pergunta aí se era ele que tocava sanfona. Era tu que tocava sanfona? Ele falou que não. Então não. Tá bom, um abração pra vocês. E Theo gosta de uma palavra chamada muita luz. Então, muita luz, Theo, para você, muita luz para todos nós. Para todos nós. E assim, antes de encerrar o programa de hoje, eu quero dizer para você, pai e mãe de família, eu estive visitando as escolas e é um carinho imenso reencontrar os professores, dos quais foram meus professores, a professora Carmelita, a professora Nilzete, né, professora que é amiga de minha mãe também, a professora Loura, tem Fabiane Maltês, tem a professora Alba, né, que são professores que
que ensinaram gerações e gerações e continuam nos ensinando. E eu queria dar um recado para o pai, para a mãe de família: acompanhe seu filho na escola, dê apoio aos professores que estão precisando muito, não é, está precisando mais de atenção, né? Às vezes os professores precisam ser vistos com mais cuidado, precisam ser valorizados para que eles possam desempenhar um bom trabalho. Então, assim, eu vou me despedindo aqui do programa, agradecendo mais uma vez, Sérgio, a sua participação. Pode ter a sua... Complementando o que você disse, eu vou lembrar aqui as palavras de um agrônomo, produtor rural, o nosso amigo Dr. Leôncio Oliveira. E aí os filhos deles foram estudar em Salvador e eu disse: meu amigo Leôncio, e agora? O que é que vai se plantar? Quais são os projetos desse ano? Ele fez: agora eu estou adubando para plantar na cabeça dos meus filhos. É isso que você falou. Com certeza. Obrigado pela sua participação e até terça-feira, se Deus quiser. Grato, Ricardo, por estar participando. Grato a você que está em casa nos escutando, você no Facebook. Olha, um bate-papo que, Sérgio, a gente precisa fazer mais programas como esse, né, para falar, debater sobre agricultura. Grato também a você que está nos escutando aqui pelo Facebook, que está em casa. Bom programa, eu particularmente gostei muito. Foi um papo muito bacana. E até terça-feira, Sérgio, mais uma vez grato pela sua participação. E até terça-feira. Obrigado, Vicente. Obrigado, Ricardo. E boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes da 105 FM. Valeu, boa noite. Você que se preocupa com o futuro do seu filho ou filha e deseja prepará-lo para a vida, o Colégio Aprovado de Piauí oferece uma proposta pedagógica inovadora baseado na humanização e na excelência da educação. E é por isso que o Colégio Aprovado vem conquistando a confiança de pais e mães de alunos. Venha fazer parte da nossa família Aprovado. O Colégio Aprovado fica situado na rua Antônio Augusto Sá, no bairro da Conceição, número 15, em Piauí. Telefone para contato 3531-2577.